Boa noite. Tudo bem com os irmãos? Domingo tranquilo? Vamos dar início então ao nosso culto da noite. E antes de começar, gostaria de pedir ao pastor Isaías, eu já ia chamar de pastor já, seu Isaías, para orar para o nosso culto começar. Pelo dia de hoje, pela nossa vida, pela saúde, por todas as bênçãos que Tu nos tens concedido. Estamos aqui, Senhor, para receber de Ti a Tua palavra. Esperamos, Senhor, que Tu continues nos abençoando e nos fortalecendo. Fala aos nossos corações, abençoa Teu servo que vai trazer a mensagem. Inspira-o de acordo com a Tua vontade, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui está, suprindo, Senhor, as necessidades para que possamos a cada dia Te louvar em espírito e em verdade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia comigo aí no Salmo 138. Salmo que nos convida a louvar o Senhor e as razões para louvá-lo. Ele diz assim, verso 138, verso 1. Acharam? Diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a Ti. Voltado para o Teu templo, eu me prostrarei e renderei graças ao Teu nome, porque por causa do Teu amor e da Tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o Teu nome e a Tua palavra. Quando clamei, Tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra Te renderão graças, Senhor, pois saberão das Tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, Tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a Tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das Tuas mãos. Então esse é o Deus que nós queremos exaltar nessa noite. É o Deus que, embora a gente não veja, Ele está nas alturas, mas Ele se aproxima do humilde, do quebrantado, do contrito, daquele que se rende, reconhece a glória, a soberania, a bondade, aquele que reconhece que no Senhor a nossa provisão é a nossa provisão. Então esse é o convite para nós nessa noite, assim, na medida que nós vamos cantando, nós vamos proferindo as letras e as músicas, que isso possa também trazer no seu coração essas verdades e essas motivações, essas inspirações, porque nós estamos aqui, porque o Senhor tem cuidado de nós, Ele preserva as nossas vidas, Ele estende as suas mãos, dEle nos momentos de fraqueza, nas nossas fraquezas. Ele é o Deus que anda conosco em todas as situações. Então é isso que é esse Deus que nós queremos celebrar nessa noite. No trono, seja o Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio,
pelos séculos dos séculos. Um pouquinho mais rápido. Do começo? Estará sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Mais uma vez no começo. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Amém? Essa próxima música nós vamos celebrar, nós vamos lembrar aqui, né? As belezas da criação de Deus que fazem parte dessa glória de Deus expressa aí no mundo, né? A Bíblia diz, né? O Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus, né? A beleza criada, a natureza, ela reflete essa beleza, essa glória do Senhor. E é isso que nós vamos exaltar nessa noite, né? Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra,
poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Nós vamos cantar mais uma vez, e você que quiser trazer a sua oferta, a sua dedicação, né, nos dízimos ao Senhor, nós vamos ali usar essa parte agora do cântico para você também aproveitar e trazer a sua gratidão, né, o seu motivo físico, né, de agradecimento ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, glória, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tu. Mais uma vez. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Amém. Nessa época do Natal, a gente sempre vê muitas luzes, né? Até a árvore aqui da igreja está com luzes. Mas nós sabemos que a maior luz que a gente tem que celebrar, que é o próprio Jesus, que ele veio para nos trazer a luz, nos tirar das trevas e nos transportar para o reino da sua luz. Então, a próxima vez que nós vamos cantar é para realmente adorar, porque ele é a luz do mundo. E nós estamos aqui para adorar, e a gente não seria nada se não fosse o que Jesus já fez por nós. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver.
adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, humilde vieste à terra que criaste, por amor do pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E a Bíblia diz que a gente não consegue se aproximar de Deus ou adorar a Deus verdadeiramente se não for por meio de Jesus. Por quê? Porque Ele que abriu esse novo e vivo caminho, né, de relacionamento com Deus. Qualquer tentativa de se aproximar de Deus que não seja por Jesus é falha. Você vai adorar qualquer outra coisa. Porque nós não vamos nos aproximar de Deus se não for por meio de Jesus. Porque Ele é o Deus que se fez carne, é a expressão exata de quem é esse Deus. E é por meio dele que nós nos aproximamos a Ele, né? E é por isso que a gente pode cantar, né? Ao único, né? Ele é o único que deve ser digno de adoração. Quando lá em Apocalipse abriram os selos, os anciãos e toda aquela... os céus se prostraram e dizer, Ele é o único que é digno, né, de receber a honra, a glória, a adoração.
porque a Ele pertence a salvação. É Ele que é o único capaz de nos salvar e de nos dar essa relação com Deus, né? Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Mais real, a Ele ministramos o louvor. mais uma vez, ao único, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. ao Rei eterno, imortal, invisível, Mais real, a Ele ministramos o louvor. coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez. O que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito, enche a minha vida. Espírito, Enche a minha vida. Espírito, Enche a minha vida. enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar.
eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Ô Cléo, você pode vir aqui orar pela classinha das crianças? Vamos orar então? Senhor Jesus, aqui está as crianças, Senhor, que o Senhor mesmo falou que deixasse elas vir, Senhor, porque o reino é das tais. Queremos nessa hora pedir que o Senhor seja com elas, abrindo o seu entendimento, abrindo o seu coraçãozinho, Deus, para que elas possam conhecer melhor o Senhor. Abençoa a Mirna na direção da aula, Jesus, capacita, dê sabedoria, que ela possa passar, Deus, aquilo que o Senhor tem para essas crianças, Deus. Abençoa, ilumina, Senhor, em nome de Jesus é que eu oro. Amém, Jesus. A gente começa esse período de Natal, eu não sou muito fã de Natal não, porque eu sinto que a nossa razão de celebração está muito distorcida. Então eu não sou muito fã de Natal, mas eu gosto do significado cristão do Natal, né? O Natal virou uma cultura mundana, uma cultura bem misturada, e a gente não sabe mais o que é cristão, qual é a mensagem do Natal, né? Essa semana eu fui lá visitar a IP, né, a decoração da IP, aí você tem lá animais, uma série de coisas, e lá no fundo um presépio. Eu falei, menina, isso aqui está mais para uma presepada do que para um presépio, né? Porque você não sabe qual é a mensagem que se quer passar. Então as pessoas estão muito confusas hoje. Por que celebrar o Natal? Qual é o sentido verdadeiro do Natal, né? Mas para você, qual é a mensagem que você identifica nessa celebração? Qual é a mensagem que Natal traz para você? O nascimento de Jesus. Alegria. A paz. Amor de Deus. A certeza de um Salvador, né? O que mais? Paz.
É interessante, né? As famílias ficam divididas a semana inteira, o ano inteiro. Aí chega no Natal, dá um clima assim de, eu quero ficar junto, comer junto. Então tem um lado assim de unidade, né? Mesmo que seja temporária, né? Para mim, a maior mensagem do Natal é essa mensagem que quando o anjo diz para José, lá em Mateus capítulo 1, essa criança vai ser o Emanuel. E é isso que eu quero trabalhar com a gente, pensar com vocês hoje aqui, que esse conceito de Deus conosco não surgiu com Jesus. Jesus é a encarnação de uma visão, de um projeto de Deus que começou lá atrás, lá no início da criação, né? Eu gosto de voltar lá atrás, porque se nós não entendemos o que aconteceu lá atrás, lá no início da nossa história humana, a gente não vai entender o que está acontecendo com esse Jesus, o que os evangelhos estão falando, por que eles estão falando, enfatizando essa pessoa chamada Jesus. Então, lembra, né? Deus criou lá o mundo, né? Toda aquela beleza, aquele mundo desordenado, bagunçado, sem formas, sem condições de um ser humano viver naquele ambiente. Deus foi dando ordem nas coisas, colocando vida e beleza. E aí, num determinado ponto dessa criação, ele cria um jardim. E esse jardim, ele coloca duas pessoas que vão se relacionar com esse Deus de uma forma diferente do resto, né? Deus coloca ali então Adão, a Eva. E essa relação de Deus com Adão e Eva é uma relação extremamente direta. Eles eram aquelas pessoas que falavam com Deus. O texto diz lá em Gênesis que todo fim de tarde Deus descia para tomar um chimarrão com Adão e Eva. O nosso irmão lá gosta de um chimarrão. Era um momento de Deus, de uma relação próxima, direta. Aqueles dois ali tinham tudo que eles precisavam ali: alimento, árvore da vida, relacionamento com Deus, identificação com esse Deus. Tudo não estava perfeito, porque havia a possibilidade do pecado, né? Mas estavam completos. Mas aí, por ganância, por orgulho, por vaidade, esses dois seres resolvem se distanciar dessa fonte de vida que era Deus. E aí a desordem começou. O que você e eu vivemos hoje é essa decisão que hoje nós refletimos as mesmas decisões. A gente não pode falar mal do Adão e da Eva, não, porque nós fazemos a mesma coisa, que nós desprezamos a sabedoria de Deus e agimos de acordo com a nossa. Nós não buscamos a Deus e buscamos o nosso próprio conhecimento ou aquilo que nós temos de recurso para nós como fonte de sabedoria, de proteção, de segurança. E aí, irmãos, a coisa desandou. Só que, se você começa a ler a história, você vai ver uma série de fatos acontecendo. Ô, Bia, acho que esse negócio não... Olha lá. A tentativa do homem de aproximar de Deus. E aí você começa a ver várias vezes ali no Antigo Testamento dessas pessoas criando altares. Esses altares eram uma tentativa de invocar essa aproximação de Deus, né? Essa relação de Deus que foi com o homem que foi quebrada lá na decisão de Adão e Eva. Essa aqui foi Caim e Abel, os primeiros a estabelecerem esse local onde Deus podia se achegar, se aproximar deles, né? Você tem lá o caso de Noé. Quando terminou o dilúvio, eles saíram da arca. A primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar, buscar a presença de Deus. Deus, nós queremos o Senhor próximo de nós. Era uma tentativa, uma forma de se aproximar desse Deus criador. Você tem lá Abraão, né? Abraão cria também um altar, ele tenta criar o seu relacionamento. Isaac fez isso. Mas um que me chama a atenção, que eu gosto, é o exemplo de Jacó. Lembra? Jacó estava fugindo do irmão, ele deita num determinado lugar, cansado, põe uma pedra de travesseiro, a coisa estava tão ruim que até a pedra serve de travesseiro, e ele tem um sonho. E nesse sonho,
ele vê anjos descendo, uma escada que ligava a terra e o céu, e ele vê anjos descendo e subindo. Uma percepção assim de que esse Deus estava tão próximo dele ali, que ele via essa relação de céu e terra muito ligada. E aí quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é pega o travesseiro dele, que era uma pedra, né, e constrói um altar em adoração, em louvor, em reconhecimento dessa presença de Deus. Então você percebe, e aí você vai para outras religiões, o hinduísmo, o budismo, todas essas religiões, elas tentam criar mecanismos, métodos que possam gerar aproximação, relacionamento com esse Deus que está distante, que nós não sabemos como que ele é, como que ele se manifesta, o que ele gosta, né? Os animistas, né, foi mais o contexto que eu trabalhei, o animista ele tenta fazer de todas as maneiras para acalmar, porque quando ele acha que a coisa está passando por uma crise, uma doença, uma situação, ele vai desenvolver algumas ofertas, algumas dedicações para gerar um apaziguamento, né, desse Deus que deve estar chateado comigo, deve estar bravo comigo, eu preciso fazê-lo acalmar para ele poder me ajudar, me abençoar, né? Então, essa é a caminhada do Antigo Testamento que a gente está fazendo aqui, né? E aí eu queria ver com vocês hoje o último texto de Êxodo. Prometo não vou voltar mais em Êxodo aqui com vocês, mas está aí no final do capítulo, Êxodo capítulo 40. Eu quero ler com vocês a partir do verso 33, Êxodo, capítulo 40, a partir do verso 33, a gente vai ler até o finalzinho do capítulo, que são apenas 5 versículos. Acharam? O texto diz assim: finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio, e assim Moisés terminou a obra. Que obra é essa? Quando você passa para o capítulo 20 de Êxodo, Deus dá as tábuas da lei, e a partir do capítulo 25, Deus começa a descrever para Moisés como é que deve ser a tenda da habitação de Deus no meio do povo. Deus estava planejando, depois de dar os mandamentos, depois de fazer um acordo com Israel, que saiu do Egito, lembra? Deus então agora instrui Moisés: Moisés, você vai construir uma tenda para que a minha presença esteja no meio do povo. E aí dá uma série, uma das partes mais difíceis de ler de Êxodo são essas partes, do 25 até o 30, até o 30 e tal, 37, 38. Porque ele vai dando detalhes da cor, do tamanho, da roupa que tem que se vestir, do tamanho do altar, do tamanho da mesa. E você fica pensando, que exigências são essas, né? E aqui o texto diz que quando Moisés terminou todo esse trabalho de montar toda essa estrutura, aí o verso 34 diz assim: montaram tudo, estabeleceram ali o local, a tenda, né, onde seria a presença, a manifestação da presença de Deus. O que aconteceu? Olha o verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Irmãos, deve ter sido uma cena fantástica. Moisés e todo os levitas, o pessoal ali da montagem, terminaram de fazer, erguer a tenda, colocar todos os utensílios, todos aqueles objetos que foram selecionados para aquele ambiente.
E de repente, o que acontece? A glória de Deus desce e enche aquela tenda, a ponto de Moisés não poder entrar. Aí você fica pensando, poxa, Moisés, lembra, ele subiu pelo menos umas 7 vezes a montanha onde a glória de Deus estava estabelecida. Tinha lá trovões, terremoto, tempestade ali em cima, todo mundo com medo de subir a montanha. E Moisés subiu, se relacionou com Deus lá em cima. Por que agora é diferente? O que aconteceu aqui que Moisés agora não pode entrar nesse lugar onde a glória de Deus está? Daí a gente tem que lembrar um pouquinho, né, do que aconteceu depois, né? Mas só para vocês terem uma ideia aqui, ó, esse aqui é a estrutura do tabernáculo, né? Você tem lá o pátio, um pátio mais amplo, né? Onde estava lá o lugar onde eles sacrificavam, queimavam os animais. Você tinha lá a mesa onde eles colocavam ali os utensílios, né? Aí você tinha uma parte mais interna, que tinha o altar de oferta, tinha lá o candelabro, que representava a árvore da vida. Eu não vou entrar em detalhes do que significa cada uma dessas coisas, mas só para você perceber que havia etapas. As pessoas que estavam trabalhando nesses locais aí, no caso os levitas, eles tinham acessos limitados. Alguns entravam numa parte, outros entravam em determinada parte, e a última parte ninguém entrava. Porque era onde aquele símbolo ali, a arca do Senhor, né? Essa parte aqui, era o símbolo da presença de Deus que estava no Santo dos Santos, que ninguém podia entrar. Uma vez no ano, esse sacerdote, que tinha que se purificar de uma forma muito especial, ele podia entrar. Uma vez no ano, porque lá era o lugar da presença de Deus. Por que tanta exigência, por que tantas condições para esse Deus se relacionar com esse povo? Aí a gente tem que voltar lá atrás, né? Lembra o que aconteceu? Enquanto Moisés lá em cima, recebendo os mandamentos de Deus, as orientações de Deus, olha, vou casar com esse povo, vou ser o Deus desse povo, esse povo vai ser o meu Deus. De repente Deus vira para Moisés, olha, desce rapidinho, porque a turma lá se perdeu. Estão fazendo uma adoração a outros deuses. E aí, a gente começa a pensar, né? E eu quero refletir com vocês aqui, quais são os problemas que nós enfrentamos quando nós nos afastamos de Deus? Porque o que está acontecendo aqui, essas limitações que a gente vê aqui na relação de Deus com o povo, é em função dessas decisões do homem, do ser humano, de se afastar de Deus. Esse Deus é um Deus tão santo, tão puro, que Ele não aceita qualquer coisa. Ele não se relaciona de qualquer maneira. Ele tem os seus padrões, Ele tem as suas condições, que se não forem respeitadas, você não vai desfrutar dessa relação com Ele. Então eu coloquei aqui quais são os problemas que nós enfrentamos ou vivemos quando nós nos afastamos da presença de Deus. A primeira delas, não sei se você consegue ver aí, né? Quando nós nos distanciamos de Deus, nós perdemos a relação com o verdadeiro Deus. Porque o que aconteceu com Israel, quando Moisés estava lá na montanha? Eles se voltaram para um bezerro, um animal, foram adorar um bicho. Olha a estupidez, a ignorância humana quando ela se distancia de Deus. Ela se reverencia diante de um bicho, era um boi, né? Feito por homens, pela mão humana, e dizer, esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Olha a estupidez humana onde vai. E aí a gente pode enumerar aqui a nossa realidade hoje. Quanta estupidez nós estamos vendo na nossa vida hoje. Na nossa sociedade hoje. Por quê? Por falta de relacionamento com esse Deus. E quanto mais distante nós nos tornamos desse Deus,
mais estúpido é nosso comportamento e nossos valores. Eu lembro quando eu estava no Timor, nós recebemos a visita de uma moça da Suíça, e ela ficou muito chocada com a cidade, muita sujeira, muita bagunça, a forma de tratar as pessoas, e ela ficou muito chocada. E ela falou assim, nossa, essa cultura é muito esquisita, ela não usou essa palavra esquisita, ela falou muito, ela usou a palavra evil, que é no inglês, mas ela quis dizer no sentido assim, muito má, né? Muito má. Aí eu falei, Sânia, isso é fruto de culturas, quanto mais distante essas culturas são de Deus, da pessoa do Senhor, da sua palavra, elas vão refletir esses valores de maldade, de sujeira, sabe? Irmãos, vocês não têm ideia, uma das coisas que você vai ver numa vida que está distante de Deus é a forma como ela cuida da sua vida externa. É batata. Você entrou num lugar onde há sujeira, onde há bagunça, você pode ter certeza, esse lugar aqui, essa pessoa não tem uma relação harmoniosa com o Senhor primeiramente. Porque essa relação com o Senhor, ela vai harmonizando as coisas em volta da gente. Nas coisas que eu tenho, nas pessoas, nos relacionamentos que eu tenho, isso é visível, né? Então, o primeiro prejuízo que nós temos quando nos afastamos de Deus é a perda do relacionamento com o verdadeiro Deus, com a fonte de vida, com o Deus que é a verdadeira vida, o verdadeiro Senhor, né? Segundo, quando nós nos afastamos desse Deus, você perde os padrões morais, né? Eu quero ler aqui o texto com vocês, lá de Êxodo. Eu vou ler o 33:3, que diz a respeito ao primeiro, né? Quando o povo lá decidiu adorar o bezerro de ouro, Deus diz lá para Moisés, olha Moisés, eu não vou, né? Eu vou mandar vocês para a terra que eu prometi, porque eu empenhei a minha palavra, né? Mas eu não vou com vocês. Deus disse para Israel, eu não ando com esse povo. Eu não vou me relacionar com esse povo. Se eu me aproximar desse povo, eu vou destruí-los, porque eu não consigo andar com gente assim. E aí o povo entrou em prantos, pediu perdão, Moisés teve que lá negociar com o Senhor, Senhor, não é assim, vamos tentar resolver isso aqui. Moisés foi um intermediário nesse processo para que Deus voltasse ao seu plano de andar com esse povo, né? Olha aí no capítulo 32, no verso 25, quando Moisés desce lá da montanha, ele diz assim que Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado sem controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. A Bíblia é muito delicada aqui na hora de explicar essas coisas, mas o que está acontecendo aqui é uma verdadeira orgia de sexo lícito à vontade. E quando Moisés chega no acampamento e vê essa situação, ele fica chocado. A ponto de ele dizer, olha, quem estiver comigo, e os próprios israelitas que estavam apoiando Moisés, de matarem os seus irmãos, tal era o comportamento desordenado, bagunçado e sem limites que o povo estava. Por quê? Porque se distanciaram de Deus. Porque se distanciaram da fonte de vida e de valor. E aí, vale tudo. Quando você não tem padrões de Deus, seus padrões são aqueles que você acha que valem, né? E aí, meu irmão, é só olhar para a nossa realidade hoje brasileira que nós vamos entender por que nossos valores morais brasileiros estão nesse nível. Porque nós estamos cada dia mais distantes desse Deus. Falamos de Deus, dizemos, se você sair na rua e falar de Deus, não, eu conheço Deus, não, eu conheço Jesus, mas a vida que reflete esse Deus e esse Jesus não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? E o último prejuízo, né,
afastamento de Deus, eu quero usar um texto lá de Deuteronômio, porque Moisés está voltando a refletir nessa experiência que Israel viveu ali no deserto. E aí, no capítulo 8, versos 11 a 15, ele fala assim: tenha um cuidado de não se esquecer do Senhor, né, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morando, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. O que Moisés está dizendo aqui? Olha, quando Deus colocar vocês lá na terra que Ele prometeu, e vocês tiverem lá carro do ano, casa boa, emprego da hora, né, ganhando dinheiro, não se esqueçam do Senhor. Porque Ele que está dando isso. Porque esse Deus é o Deus que cuidou de vocês todo esse tempo. Esse Deus é o Deus que salvou vocês do Egito, tirou vocês do Egito. Esse Deus andou com vocês no deserto. E Ele diz aqui, em terras, em regiões de escorpiões e serpentes. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas tem um episódio aqui em Números, que o povo estava também desenfreado, andando fora desses padrões de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus mandou serpentes e começou a morder o povo e a matar muita gente. Aí você falou, que Deus mal, né, que fica mandando serpentes. Mas a ideia aqui, irmãos, não é que Deus mandou. Esse povo estava andando numa região cheia de serpentes. E esse povo começou a se afastar de Deus. Sabe o que Deus fez? Tirou a mão. Beleza, vocês querem andar assim? Estou fora, não ando com vocês. E o que aconteceu? Serpentes começaram a invadir o acampamento de Israel, e picar, e morrer. E Deus teve, Moisés então vai para Deus, Deus faz alguma coisa. Esse povo vai morrer todo. E Deus então manda Moisés construir lá uma serpente de prata, lembra? E as pessoas tinham que olhar para aquela serpente para serem curadas do veneno das serpentes. Aqui, Moisés está dizendo, Deus os protegeu de serpentes, escorpiões, do mal que vocês corriam risco. Ele é o Senhor que protege vocês. Mas quando nós nos afastamos desse Deus, nós perdemos a proteção, a provisão desse Deus, porque nós confiamos nas nossas condições e forças. Aí você, mas aí eu estou passando por enfermidade. Foi Deus que... Não estou falando que tudo de ruim que você passa é resultado da sua desobediência ou seu afastamento de Deus. Há muita coisa que nós enfrentamos que é fruto desse ambiente e dessa realidade que nós vivemos. Mas a vantagem é que esse Deus promete que Ele vai passar esses tempos difíceis conosco, com você, andando junto, suportando, dando graça e dando aquela paz de passar pelas tribulações por causa da presença dEle com a gente. Quando Ele não está conosco nas dificuldades, irmãos, elas se tornam ainda mais difíceis, mais difíceis. Então, esses são os prejuízos de nós andarmos separados, distantes desse Deus. Mas eu quero aqui mostrar para vocês o outro lado da coisa. Quais são os benefícios, os privilégios de andarmos com esse Deus? Né? Quais são os privilégios, quais são os benefícios dessa presença de Deus? Porque o que está acontecendo aqui no livro de Êxodo, final do livro de Êxodo, é que apesar de tudo que Israel fez, da forma como esse povo viveu, Deus continua o seu propósito de estar presente no meio do povo. Só que Ele colocou condições. Só que Ele criou limites para que a presença deles pudesse estar ali, para que eles pudessem desfrutar
da presença, da provisão, do cuidado, da bênção de Deus no meio do povo. Então, quais são os benefícios de nós termos o Senhor ao nosso lado, andar conosco? O verso, capítulo 33 de Êxodo, diz assim: então, quando Moisés estava lá lidando com o Senhor, vai, não vai, eu não vou com vocês. Não, Moisés, vem, Senhor, vamos, Senhor. Aí no verso 15, Moisés então fala assim para ele: se o Senhor não for conosco, não vamos, nós não vamos. Aí no verso 16 ele diz assim: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Se Deus não está conosco, qual é a garantia de que nós vamos ser abençoados? É isso que Moisés está dizendo. Se o Senhor não for conosco, como é que eu vou saber que nós vamos ser abençoados pelo Senhor? Qual é a garantia? E ele diz ainda mais: que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? Então, primeiro, Moisés diz que a garantia das bênçãos, da graça, da bondade, da paz, dessa salvação de Deus, a garantia é a presença dele no nosso meio. Essa é a garantia. Moisés, olha, eu não arredo o pé desse lugar se o Senhor não for com a gente. Porque a minha garantia de que nós vamos ser abençoados nesse processo é a presença do Senhor. Eu disse na última ocasião, infelizmente, o evangelho que nós ouvimos hoje é que nós queremos a bênção, independente do Senhor. Infelizmente, é o que nós mais ouvimos hoje. Eu quero a cura, mesmo que seja sem o Senhor. Irmãos, esse é o grande risco. Nós queremos as coisas de Deus, mas não queremos nada com Deus. Achamos que o ter as coisas, já ganhamos tudo que precisamos. E Moisés está dizendo, olha, nós não queremos a terra, nós não queremos tomar posse dessas promessas, nós queremos o Senhor. O que nos dá a garantia, a bênção, a riqueza, a paz, é a presença do Senhor. Essa é a garantia que nós queremos. O segundo benefício, o segundo privilégio, é que a presença do Senhor, ela define a nossa identidade. O texto diz aqui, como é que os povos vão saber que nós somos o povo de Deus? Por causa da presença dele. A manifestação de Deus no meio do povo vai distinguir o povo de Deus do restante dos outros. Esse Deus tem padrões, tem valores. Esse Deus tem um jeito de ser diferente dos outros deuses. É por isso que a gente tem logo depois de Êxodo o livro de Levítico. Porque o livro de Levítico agora vai estabelecer para o povo como é que se anda com esse Deus. Como é que se relaciona com ele. Como é que se agrada a esse Deus de maneira que ele se sinta atraído ao nosso convívio. Que ele se sinta à vontade no nosso meio. Melhor segurar, está o vento aqui, Cléo. Então, o segundo privilégio é essa identificação, essa identidade como povo de Deus. E a terceira, então, é a direção e provisão divina. Olha comigo aí, volta lá no capítulo 40 de Êxodo. Olha que interessante aqui no texto que nós lemos, verso 36 e 38. Quando a presença de Deus desceu sobre a tenda ali estava o que os estudiosos chamam de Shekinah, a glória de Deus, a manifestação visível da glória de Deus, de forma que o povo não tinha como não perceber essa manifestação, era clara ali. Só que não era só para isso. Olha aí o que aconteceu no verso 36. Sempre que a nuvem se erguia do tabernáculo, os israelitas faziam o quê? Seguiam viagem. Significava, quando a nuvem se levantava, significava que era hora do povo se levantar acampamento e seguir. Porque essa nuvem era, a glória de Deus ia direcionar esse povo na caminhada. Quando a nuvem descia e parava, o povo parava.
E não, só partiam quando ela se levantava de novo. Então, a presença de Deus, a glória manifestada de Deus no meio do povo era motivo de direção. Era ela que dava o momento, a hora de ir, para onde ir, né? Era a hora de parar, de descansar. E eu quero só chamar a atenção para vocês aqui desse detalhe aqui, não está muito claro aqui, né? Na televisão está melhor ali. Você percebe aqui, ó, esse aqui foi assim que Deus determinou que fosse, tá? Ele orienta Moisés que as tribos iam se acampar em volta da tenda. Na visão desse mapa aqui não dá para você ver, mas tem ali a parte essa parte aqui é a entrada da tenda, que é a parte leste, a parte oeste aqui. Então, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui e 3 tribos. Eles ficavam em volta do acampamento. Significava que a tenda da glória, da presença de Deus, era o centro da vida do povo. Ela determinava a dinâmica de todo esse grupo aqui. Irmãos, estamos falando aí de 2 milhões de pessoas, mais ou menos, que se reuniam em volta desse lugar onde a presença de Deus se manifestava. Quando essa presença se levantava, o povo seguia viagem. Quando ela parava, o povo parava. Porque era Ele que determinava, Ele que dava o ritmo, Ele que dava a direção, o momento para esse povo avançar, parar, descansar, caminhar mais. Então você vai ver, às vezes, na leitura ali, várias vezes a tenda parava e ficava dias. Algumas vezes ficava 1 dia, 2 dias e já levantava o acampamento e saía. Né? Porque a glória de Deus determinava, a presença de Deus determinava o caminhar desse povo. Olha que bênção. Olha que privilégio. Mas eu quero trazer para nós aqui uma visão de que isso, tudo o que aconteceu era apenas, o texto de Hebreus chama de sombras. Era uma ideia, era apenas uma visão que Deus estava dando do que ainda ia acontecer. Né? Porque Deus sabe que aquele povo só pode viver, só conseguiria viver se relacionando com Ele. Né? Irmãos, a nossa necessidade primária como ser humanos é da presença de Deus, né, nas nossas vidas. Não tem outra necessidade mais básica, mais fundamental para nós seres humanos do que a presença de Deus. E aí como que Deus vai resolver isso? Porque se você continuar a história aqui, você vai ver que essa tenda ficou por muitos anos como instrumento de relacionamento, de presença de Deus no meio do povo. Depois, um dia, Davi tem um sonho, ele deseja, então, construir uma casa para Deus, uma casa física. E ele tem uma visão, deseja criar, ele desenha o projeto, ele quer fazer um projeto de construção, e Deus diz, não, você não vai fazer, o seu filho Salomão vai fazer, porque você é um cara que matou muita gente, sua mão está suja de sangue, eu não quero um templo com esse tipo de comportamento de gente, não. E deu a Salomão essa incumbência. E vocês sabem, lá no livro de Reis, Salomão constrói, então, o maior templo que aquele mundo já conheceu. Uma coisa absurda de bonita, linda. Se quiser ir em São Paulo, aí tem uma réplica ali da Universal, ali não sei que bairro em São Paulo, do Brás. É só uma réplica, não tem nada a ver com a realidade. Porque o de Salomão, irmãos, era algo, porque ele entendia que a glória de Deus merecia algo maravilhoso, embora Salomão, você pode ler depois lá no capítulo 8, ele vai dizer que o Deus Criador não vive em casas criadas por seres humanos. Mas, Senhor, se o Senhor achou graça em nós aqui, venha morar nesse lugar. E Deus veio. Você vai lá no livro, capítulo 8 de Reis, essa glória do capítulo 40 de Êxodo desce sobre a casa, a construção que Salomão fez, e a glória do Senhor enche. Agora não uma tenda, mas toda uma casa, um prédio enorme. E eles então veem a glória manifestada de Deus. Só que você continua lendo a história, você vai perceber que esse povo começa a tornar essa casa um meio de um amuleto, né? Religiosidade.
a ponto então de os babilônios virem, invadirem e destruírem completamente o templo de Salomão. Botou no chão, queimou tudo, destruíram tudo, tiraram tudo que era de valioso, levou para a Babilônia, botaram no chão. Ezequiel capítulo 11 vai dar a visão que Deus deu a ele de que a glória de Deus sai desse templo construído por Salomão e vai embora. Quando Israel volta sai da Babilônia, volta para Jerusalém, eles reconstroem o templo, na expectativa de que Deus venha novamente. Termina o templo e nada acontece. Nada de glória do Senhor, nada se manifesta. Alguns choram, né, porque a glória que eles tinham visto antes não veio nessa última construção. E aí você vai ver Israel tentando construir, reconstruir o templo, tentando trazer de volta essa manifestação da presença de Deus. E ela não vem. Eu sei que existe uma linha aí dos evangélicos que acham que Deus vai reconstruir o templo em Jerusalém para que haja a manifestação do reino de Deus. Irmãos, desculpa, para mim isso é uma grande falta de conhecimento de interpretação bíblica. Porque o que eu quero dizer para vocês, está aí, Jesus é um novo templo. E isso ele deixa bem claro, né? Porque o templo, desde lá da tenda até Salomão, eram apenas símbolos. Abre aí comigo o seu texto de Hebreus. Eu vou acabar, tá? Estou acabando aqui. Mas Hebreus capítulo 8, ele diz assim, olha, o verso 2 ele diz assim, vamos do verso 1, né, capítulo 8, verso 1, o mais importante que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, está falando de Jesus, né, o qual se assentou à direita do trono da majestade dos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, né, que o Senhor erigiu e não os homens. Então, Hebreus está dizendo aqui, olha, Jesus, ele serve num tabernáculo sobrenatural, criado por Deus, não é essa coisa que feita por mãos humanas, não. Olha o verso 5. Eles servem num santuário que é cópia, é sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava construindo o templo, o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado. Hebreus está dizendo aqui, ó, que o que Moisés fez, a construção que Moisés fez, era uma cópia que Deus tinha dado para ele daquilo que era o verdadeiro. A cópia não é o verdadeiro. A cópia é só uma ideia do que é verdadeiro, que era o que estava nos céus. Olha o capítulo 9, verso 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior, mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a essa criação, não por meio de sangue de bode e novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve a redenção. Ou seja, voltando àquela imagem lá das divisões, cada divisão daquela era uma parte que as pessoas tinham acesso para intermediar, para acessar a bondade, a graça, o favor de Deus. O que o texto está dizendo aqui é que ele era uma ideia para mostrar que a santidade de Deus não poderia ser acessada por meio de sangue de animais. E ele está dizendo que o sangue de Jesus, ele ofereceu de uma vez por toda e abriu para nós esse acesso à glória e à presença de Deus que o outro tabernáculo não fazia. Ele podia levar um animal, sacrificar o animal ali na entrada, mas era só para ele ficar ali na entrada e ir embora, com um sentimento, ó, Deus aceitou a minha oferta, por isso posso voltar. Agora não, Jesus está dizendo que ele é um novo templo, ele agora é aquele que acessa a glória direta de Deus e revela essa glória para nós. Aonde está isso? Você pode ler aí João capítulo 1, verso 14, né?
João diz lá que Jesus, aquele que é a palavra, aquele que estava na criação, quando Deus estava dizendo, haja luz, haja, de firmamento, dividem-se as águas, esse Jesus que é a palavra, ele se tornou carne. E a palavra aí usada no seu português diz, e viveu entre nós, é a palavra tabernaculou, quer dizer, ele se tornou a presença de Deus no meio de nós. E aí o texto diz ainda mais, ele diz, e vimos o quê? A glória. Sabe aquela glória que manifestou lá no Êxodo, capítulo 40, quando o povo não podia nem se aproximar da tenda, porque a glória de Deus encheu o lugar? Essa glória agora se revela em meio de Jesus, por meio de Jesus. Essa glória que eles estavam esperando lá quando terminaram a construção do templo, que não veio, ela se manifesta agora em Jesus, porque Ele é o templo visível, o lugar onde o céu se relaciona com Ele, com a terra. Ele usa essa expressão aqui no final do capítulo, quando ele conversa com Natanael. Natanael, quando ele é introduzido a Jesus, e Jesus diz para ele, olha, eu vou dizer para você que você vai ver os céus abertos, abertos e anjos subindo e descendo. Ele usa a expressão lá de Jacó para se referir a ele agora, que ele vai abrir os céus de tal maneira que nós vamos ter esse acesso direto à presença de Deus. Quando os fariseus estavam lá questionando Jesus sobre a autoridade dele, ele diz, aqui está, capítulo 11 de Mateus, de Marcos, capítulo 12, 6, ele diz assim, aqui está quem é maior que o templo de vocês aí. Então esse Jesus traz agora para ele próprio, ele é o novo templo de Deus. Ele é o lugar onde Deus se manifesta. Ele é o lugar onde a graça de Deus se manifesta. Ele é o lugar onde as pessoas podem se relacionar com Deus. Olha a responsabilidade que esse Jesus está chamando para ele. E uma das acusações que Jesus teve na hora de ser condenado pelos fariseus é que ele diz, ele vai destruir o nosso templo e reconstruir em 3 dias. Que loucura é essa? Porque esse Jesus não estava falando de um templo físico, ele estava falando do seu próprio corpo, né? Irmãos, aguenta um pouquinho que a gente vai chegar aí, ó. Esse Jesus é a plena manifestação da habitação de Deus. Lá em Colossenses ele fala, Colossenses capítulo 1, verso 19, né? Ele é a plenitude da glória da presença de Deus. No capítulo 2 ele diz que todo conhecimento, sabedoria de Deus está nessa pessoa chamada Jesus. Então você percebe, tudo que Deus tem para manifestar aos homens e não pode fazer por causa do pecado e da barreira que existe entre o homem e Deus, agora esse Jesus chega para nós e diz, eu sou a manifestação desse Deus no meio de vocês e vocês podem se aproximar de Deus por meio de mim. Olha que coisa maravilhosa. Não existe religião nenhuma que te promete isso. Não existe filosofia no mundo que te dá essa garantia de que você pode se aproximar desse Deus criador. Então, alguns até dizem que nem existe Deus, né? Para facilitar o processo, não existe Deus, vamos terminar. Esse Jesus, ele assume a responsabilidade e mostra na sua morte, sua vida, nos seus milagres, na sua morte e ressurreição, que ele é de fato o meio de acesso e de aproximação com esse Deus. O texto diz mais, ele diz que Jesus é o sumo sacerdote, sabe aquele que ia uma vez no ano, entrava naquele lugar santíssimo para oferecer, Jesus ele é o sumo sacerdote. Ele está agora, não uma vez ou outra entrando, ele está à direita do santo Deus, do Criador. E ele é o nosso intermediário diante do Pai. Ele é aquele que ouve as nossas necessidades, conhece as necessidades que nós temos e transmite diretamente ao Pai. Não precisa de mais ninguém. Ele cria essa relação com Deus de forma direta, porque ele cumpriu todos os requisitos que esse Deus tem para a santidade, para a vida justa, para se aproximar de Deus.
E eu quero terminar agora com um texto lá do final de Apocalipse. Porque esse Jesus, lá no fim, ele será o próprio templo. Aqui uma posição minha, eu creio que o texto diz, né, a gente ouve muito de que Deus vai nos levar para o céu. O que a Bíblia me mostra aqui é que o céu vai vir aqui. Que é o propósito desde o começo, desse Deus estar no meio de nós, desse Deus se relacionar conosco, desse Deus andar conosco. Não é que Ele vai tirar a gente e levar para lá, não, Ele vai vir aqui, porque foi desde o princípio assim. Desde o início, Ele quis se aproximar do ser humano, Ele que quis andar junto conosco. E aí no texto, olha aí o texto de Apocalipse capítulo 21, verso 22 e 24. Ele diz assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, o que está escrito aí? O que está escrito na sua Bíblia aí? O poderoso Deus e o Cordeiro são o quê? O templo. Eles são agora o lugar onde nós vamos nos aproximar para conhecer, para receber vida, paz, alegria. Aí o verso 23, assim, a cidade não precisa de sol nem de lua para que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus ilumina, a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia, né? As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão glória. Verso 22, capítulo 22, verso 1 a 5. Então o anjo me mostrou o rio de água viva. Sabe aquele rio lá do jardim do Éden, que regava a terra? Olha aqui, ele está dizendo que o rio de água viva, da água da vida, né, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da principal cidade. De cada lado do rio havia árvore da vida. Lá no jardim do Éden era uma árvore. Agora nesse rio vai ter árvore da vida espalhada para todo lado, que vai dar frutos, olha aí. Frutos que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Está vendo? Deus está reconstruindo esse universo caído, esse universo separado de Deus. Ele agora vai se reencontrar com esse Deus. E Deus vai fazer fluir. Deus vai fazer florescer, porque Ele vai estar presente nesse ambiente, trazendo a alegria, a paz, a vida. Por isso que Ele diz lá, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais esse sofrimento, porque a presença dEle vai tirar todas essas coisas. Então, para acabar, fica aí, ó. Romanos 11, 5, 8 a 5, diz que a nossa identidade vem de Cristo, né? E se manifesta pela vida no Espírito. Esse Deus, agora, Ele se manifesta, esse Jesus que é o templo, Ele se manifesta agora em nós. Nós somos a identidade dessa presença divina aqui. E como é que a gente percebe isso? Pela manifestação do Espírito. Depois você lê em casa lá o Romanos 8, 5 a 11. Você vai dizer, Paulo vai dizer, olha, quem vive pelo Espírito manifesta a vida de Deus, a vida de Cristo. E ele diz mais, lá no capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios 6, ele diz que nós somos agora o templo do Espírito. Não sabeis que o vosso corpo agora é templo do Espírito de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue? Olha que coisa maravilhosa. Esse Jesus é o templo, e esse Jesus agora manifesta o seu templo nesses templos aqui, para que as pessoas, para que o mundo possa saber que esse Senhor é presente no nosso meio, é presente na nossa sociedade. E por último, o texto diz lá em 1 Pedro que nós somos sacerdotes desse Deus. Qual era a função do sacerdote? Intermediar, representar Deus diante do povo e representar o povo diante de Deus. Eles fazem essa conexão, porque o povo está distante de Deus, precisa se aproximar de Deus. O sacerdote fazia esse meio de campo. E Deus está dizendo agora que nós, igreja dele, nós somos essas pessoas. Nós somos os agentes
de Deus, nós somos o templo. O templo aqui, ó, eu não sou um templo sozinho, né? Pedro vai dizer que eu sou uma pedra nessa construção espiritual que Deus está fazendo. Então, não fique se achando aí que você é o templo do Senhor, não. Você é uma parte desse templo. E essa relação uns com os outros vai criando essa construção espiritual que revela a glória de Deus. Então é isso, irmãos. Desculpa aí a correria, né? É muita informação, é muita coisa. Mas para trazer para nós esse entendimento, a gente fica vendo esse Natal falso, né? Esse Natal distorcido, que fala de Jesus, mas não tem nada a ver de Jesus, que não nos conecta com Ele e não nos conecta com Deus, porque a realidade é isso, Jesus veio como esse link, né? Essa conexão do homem com o ser humano, com Deus. E quando nós tiramos esse Jesus do foco, não existe outro meio. Nós não conseguimos nos aproximar desse Deus se não for por meio de Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o caminho que nos aproxima de Deus, né? Hebreus, no capítulo 10, diz que ele rasgou o véu que separava, né, o ser humano da glória de Deus. Quando ele foi rasgado lá na cruz, né, o seu corpo foi machucado, foi arrebentado ali na cruz, ele estava rasgando ali o véu que nos separava da glória e da presença de Deus, e abriu esse caminho que eu e você agora nos relacionamos diretamente com o Senhor, e que esse Deus agora usa as nossas vidas para revelar às pessoas quem Ele é. É fantástico, né? Vamos orar? Deus, nós não temos palavras, não temos nada que podemos oferecer em gratidão, em louvor, em agradecimento por tudo que o Senhor fez por nós e pela maneira como o Senhor, pela tua fidelidade à tua palavra e promessa, o Senhor está cumprindo nas nossas vidas, nos dando hoje esse privilégio de estarmos em Cristo, fazendo parte dessa grande e maravilhosa família de Deus, desfrutando das bênçãos que vêm diretamente do Senhor. Muito obrigado, Pai. E que o Senhor nos ajude a entender, abre as nossas mentes, abre o nosso entendimento para enxergar e compreender essas maravilhosa graça e salvação do Senhor, Pai. Para que a gente possa desfrutar disso, para que a gente possa abençoar outras pessoas por meio dessas verdades que nós conhecemos e vivemos pelo Teu Espírito, Pai. Muito obrigado por esse tempo juntos aqui, pela Tua bondade e graça, em nome de Jesus. Amém. Seu Isaías, quer dar um aviso para nós aqui, seu Isaías? Algum outro aviso, Cleo? O Natal, né? Quem for, né, querer participar do dia 24, que será o nosso culto na parte da manhã, e depois juntaremos as panelas, né, aqui. Então, quem for participar, fale para mim quantas pessoas vêm da sua casa, quem vem, para a gente ter uma noção, né, de quantos, o que nós vamos fazer, o que nós vamos preparar aqui. Então, é isso. Passem para mim o nome.
Gente, eu queria falar que eu com o Gustavo, no dia 24, a gente vai fazer uma apresentação aqui na igreja de Natal. Eu acho que vai ser sobre a ressurreição de Cristo. Não é Natal, é ressurreição. Brincadeira. É sobre Jesus, né? Também. Vamos orar para nós encerrarmos então o nosso tempo aqui. Mais algum comentário, aviso, Wellington? Não? Vamos ficar de pé? Vou chamar o Wellington aqui para fazer a oração final aqui. Vamos orar, queridos. Ó Deus, nosso Pai, Senhor do universo, Criador de todas as coisas, nosso Criador, nosso resgatador, nosso Redentor. Louvamos a Ti, Senhor Deus, louvamos a Ti, Jesus Cristo. Louvamos a Ti, Santo Espírito, por essa noite, por este momento, por cada vida aqui presente, pelo privilégio maravilhoso que é conhecer a Ti, que é conhecer a vida, que é conhecer a esperança, a paz. Louvado seja o Teu nome por este culto, Senhor, pela vida daqueles que dirigiram este culto, pela Mina, pelo Dayan, meu Deus. Obrigado, Deus, por cada um que ajudou a realização dessa obra e que Tu recebas nos céus. E nos encha, Senhor, sempre da Tua graça, do Teu amor e do Teu poder. E nos faça, Senhor, úteis na obra Tua de salvação do mundo que Tu amas, ó Deus. Sê conosco, dando-nos uma semana cheia da Tua paz, cheia, Senhor, da Tua presença, da Tua companhia, Senhor, cheia da graça e do amor de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Só porque a Elis está aqui? Elis veio, né? Como que ela vai embora sem cantar o que Deus? A gente não ia cantar, mas é por causa da Elisa, hoje a gente vai cantar, Elisa. Que Deus me envolva em Teu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em Sua mão, estrada que abre a Tua frente, que o vento sopre em Teu rosto, o sol resplandeça em Tua face, que a chuva caia suave em Seus campos, e mesmo que ao se levantar sozinho, que Deus lhe dê Seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em Sua mão, que as gotas da chuva em Seu rosto, a brisa lhe tragam alívio, que as mesas de luz e diárias não sejam um peso ao Teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe guarde Seu amor e a paz, e traga o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em Sua mão. Que Deus lhe guarde, uma boa semana. Temos aí o lanchinho no finalzinho ali, não saia correndo, pare um tempo para a gente conversar também. Um abraço.